Você está, isso é a Bíblia. A palavra de Deus está correta. Falando aqui, não há muito tempo atrás, a mulher que lavou os pés de Jesus, ele tomou os seus cabelos, você sabe, e eu enxugou com eles. Eu disse, a única maneira pela qual a mulher poderia fazer isso é fazer com que sua cabeça tenha cabelo o suficiente para lavar os pés e limpá-los. Isso é certo? É uma desgraça ver a maneira que aqui, tempo frio, passeando vestidos com um pequeno casaco da louca assim, e com seus corpos nus à mostra. Ora, dizem, por que você critica as mulheres? Porque vocês precisam ser criticadas. E vocês, homens, que deixam suas mulheres fazer isso, irmãos, eu não sei o que pensar de vocês. Agora, isso é correto. E vocês, pastores, eu não penso que vocês estejam aqui. Porém, se vocês virem o sujeito, digam-lhe para vir falar, para me procurar. Se ele não tem mais respeito por Cristo, permitindo que sua congregação passe com isso sem. Agora elas bem que podem fazer isso lá fora, por detrás dele, mas se ele não lhes falar sobre isso, ele não é um servo digno para Jesus Cristo. Isso é exatamente correto. Ele não está apto para ser um servo de Cristo. Um servo de Cristo deve ser corajoso. Se é uma causa que vem à Bíblia, certamente. Mas lá estão elas. Saem e fazem isso de qualquer maneira. Então, a primeira coisa de que você sabe é que os protestantes tiveram que apanhar isso. Vocês bons metodistas, e vocês batistas, e vocês presbiterianos, e nazarenos, peregrinos da santidade, e todos vocês. A mesma coisa, saem 6 de uma e meia dúzia de outra. Aí está, mãe de prostituta. Sua denominação, contanto que elas tenham começado na sede, que diferença faz? Está vendo? Faz muita diferença. Elas jamais começaram naquela sede. Podem bem ter começado em suas sedes aqui embaixo, mas não naquela lá de cima. Depende de onde você é. Isso é verdade. Agora, não acho que temos tempo para pegar esse outro. Talvez seria melhor deixá-lo para de manhã. Tudo bem? Tomemos apenas este curtinho. Nós temos aqui batismo em água. Também temos predestinação e muitas coisas. Assim, apenas tomemos este curtinho sobre mulheres pregadoras de tomar esse. Agora, madame pregadora, eu não quero ferir seus sentimentos, mas quero lhe dizer algo. Você não tem um pouquinho de escritura, nem um pouquinho na Bíblia.
and your sons and daughters shall prophesy. Sim, eu sei para onde você vai. E eu tenho feito. E todo o seu, sim, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Now, if your pastor don't know what the name prophesy means, you know, they got nervous to sit behind the pulpit trying to tell you the difference. Agora, se o seu pastor não sabe o que o termo profetizar significa, ele não sabe, não é muito da conta dele estar atrás do púlpito, tentando lhe dizer para ser uma pregadora. Está vendo? Because it absolutely is condemned from Genesis or Revelation. Pois sim, é condenado de Gênesis a Apocalipse. Now, let me show you. Agora, deixe-me mostrar aqui. Now, I want you to turn to 1 Timothy 2:11. Agora, eu quero que você volte comigo em 1 Timóteo 2:11. Show here in my house. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração, de ouvirmos esse pequeno trecho da mensagem, porque não somos uma denominação, uma grande mensagem, um grande estudo, e nós estamos aprendendo. Mostrando para nós qual é o motivo que a igreja verdadeira não é uma denominação. Nós estamos já no final dela e nós vimos que são vários motivos, e um deles que na igreja verdadeira uma mulher não pode ser pregadora, porque não existe isso na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, você não acha que uma mulher pode pregar, ter autoridade sobre uma igreja, sobre famílias, mas que ela tem o seu lugar, sua posição, que a Bíblia a coloca, que é uma grande e maravilhosa posição que Deus deu para a mulher na igreja, mas não de ser uma pregadora. Que Deus nos ajude a valorizar a mensagem do profeta de Deus, e esta é: porque não somos uma denominação. Convido os irmãos que podem se colocar de pé. Nós tivemos um pequeno problema aqui no computador, não está abrindo o slide, né? E eu coloquei 3 inários ali, os irmãos distribuem aí. Sabe, dá para os irmãos dividir, né? Que a gente sempre usa, né? O slide aqui, aí depois, né? Os irmãos aqui, o irmão Leonardo, o irmão pega ali, né? Deixa um para o irmão dividir, né? Com a sua esposa, um para a irmã Priscila, e a irmã Vantuza fica com. A irmã tem? Então tem 3, vai dar um para cada um. Um aí está faltando algumas partes, mas dá, pega o outro também. Dá para dividir, né? Isso. Chegar mais alguém, distribui. Nós vamos ter uma palavra de oração, né? E vamos iniciar o nosso culto nesta noite. Hoje nós temos a mensagem Um julgamento no tribunal, né? Quem não trouxe a sua, tem disponível aqui em cima da caixa aqui do sistema de transmissão de som, pode pegar a sua ali. Amém? E depois tem a nova também que chegou para nós, né? Já posso até dar a nota para os irmãos levar. Chegou ontem, né? Uma nova mensagem, e esta é muito boa, fala do Espírito Santo. O tema que o profeta usou esta mensagem é debate sobre línguas, pregada no domingo 7 de agosto de 1960, Yakima, em Washington. Uma grande mensagem, depois os irmãos levam ela, né? Uma grande mensagem, e cremos que vamos ser abençoados. Será a próxima que vamos estudar, né? Todo mês chega uma, e assim nós vamos alimentando, né, a nossa alma com essas tremendas mensagens.
Vamos orar, vamos falar com Deus. Incline a sua cabeça. Eu quero que você ore, fale com Ele, você individualmente. Foi Deus que te trouxe aqui, e se Ele te trouxe aqui, você é um adorador, você é um filho dele, uma filha, desde as crianças, né? Todos nós vamos entrar em oração, vamos pedir para que o Espírito Santo venha estar conosco, venha falar conosco, venha nos ajudar, venha nos curar, venha nos animar. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e este é o motivo que estamos aqui. Que o Senhor é um Deus imutável, que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, aceita a nossa gratidão, Pai, aceita o nosso culto, meu Deus. Ó Pai bendito, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ajudar a cada irmão, a cada irmã que entrou por estas portas, e ter misericórdia daqueles que não vieram, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de cada um. Todos já entreguei em Tuas mãos, para que o Senhor faça o melhor da Tua vontade na vida de cada um, para que eles possam estar aqui. Pai, nós abrimos este culto em Teu nome. Que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor aceite o nosso culto, Pai, o nosso louvor, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor é o grande aqui, o Senhor é o único que recebe a nossa adoração. Nós não damos e não aceitamos outro além de Ti, meu Deus, que o Senhor é digno de receber o nosso culto. Pai, aceita e receba, ajuda-nos e anima-nos mais uma vez. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos cantar os 58. Buscai primeiro o reino de Deus. A vitória do cristão está aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Justiça
você dá aleluia, você está dizendo: louvado seja Deus. Amém? Por isso que nós damos aleluia, 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 aleluia. Isto é, louvado seja Deus por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao hino 225. Aleluia, glória a Deus. 225. Glória a Jesus. Conforme a tua infinita graça. É uma oração este hino. Você canta ele agora e faça deste hino, as letras, a tua oração a Deus agora. Você vai cantar orando. Amém? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Todos, mais uma vez eu sinto meu pecado. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Desde em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mão. Mas o Senhor me deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Todos agora. Mais uma vez eu sinto meu pecado. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Diga: renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Faça isso nesta noite. Meu coração a ti ofereço. Perdão imploro, meu Senhor e Deus. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Aleluia! Mais uma vez eu sinto meus pecados. É contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar com mais um hino. Vamos ao 287.
Glória a Jesus. O bondoso amigo, amém? O bondoso amigo, ele é Jesus. Esse é o verdadeiro amigo teu, o verdadeiro amigo meu, o nosso verdadeiro amigo. Adore esse verdadeiro amigo que é digno de toda adoração. O bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor, e nos mantém cuidados ao Senhor. Ao coração doído, tudo paz, consolação. Isso é porque não devemos a Deus em oração. Forças para me carregar, cuidados em temor. A Jesus refúgio eterno, vai conter meu mal-estar. Escute. Meus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor não paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo ao culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, pôs em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, né? Vamos fazer isso. Amém? Vamos adorar com mais um hino. Esse será o último hino, 332. Aquele que ama depressa perdoa. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa, palavras eternas sempre orando, desdorar.
você ter uma família abençoada, para ter um lar abençoado, uns filhos abençoados. Aquele que ama depressa perdoa, amém? Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. Aquele que ama a distância não mede, até mesmo diante do ódio, quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor, amém? É uma grande mensagem para nós nesta noite. Agora, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus e nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, na linguagem do apóstolo São Paulo, finalizando o capítulo 15, finalizando também a primeira carta aos Coríntios, os últimos versículos. Ele diz isso: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, por Deus ter nos dado essa oportunidade de crer em uma mensagem verdadeira, uma mensagem bíblica, uma mensagem escriturística, uma mensagem que só nos ajuda, que só nos abençoa, E hoje se trata, de um companheirismo, assim, em torno da mensagem um julgamento no tribunal. Eu estava vendo, inclusive hoje eu passei a parte da tarde, ouvindo a mensagem o julgamento, o irmão Brana pregou ela em 19 de abril, e tem uma outra também que ele pregou, tudo baseado dentro do mesmo assunto. E essa aqui foi no dia 12 de abril, e tudo foi no ano de 1964. E esta mensagem eu quero dizer para os irmãos. Hoje à tarde eu derramei lágrimas ali no escritório da igreja em Poços, muita lágrima mesmo, a hora que eu estava lendo ela aqui. No começo, antes do profeta ler as escrituras, a escritura está na página 11, abaixo do parágrafo 40, e está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, Os irmãos todos estão com a mensagem aí? Todos estão? Quem não está, irmão Tatiana, pega aqui, mesmo que vocês não participem, mas se tiver algum parágrafo, vocês podem participar também, mas eu quero que vocês acompanhem comigo, Se vocês não têm em casa, leve essa mensagem. Ela é a mensagem que prepara os verdadeiros eleitos cristãos para o arrebatamento. E eu quero sempre incentivar os irmãos. Eu aprendi assim, eu fui gerado no ministério assim. Eu fico livre do sangue de cada alma que eu batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu instruí e ensinar. Eu fico livre do sangue de cada uma se eu colocar a mensagem na mão de cada um, cada membro. E eu tenho lutado para fazer isso, Inclusive, eu até encomendei uma nova mensagem que vai chegar para nós. E eu creio que chegará em breve uma outra mensagem, que nós vamos estudar ela também. Cada culto eu destaco, muitas mensagens que a gente já estudou. Inclusive o culto que nós tivemos aí na virada do ano foi a mensagem do Dia da Vitória. E na primeira semana do ano, que foi a primeira semana de Santa Ceia, em todas as igrejas, em todos os trabalhos que a gente atende, que serve os irmãos, nós falamos sobre
o Consolador, sobre o Espírito Santo, né? Baseando em várias mensagens, como liderança, né? E outras mensagens, falando sobre o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, que guia o cristão verdadeiro em toda a verdade. E nesta noite nós estamos aqui com a mensagem, um julgamento no tribunal, e ela é uma mensagem tremenda. Eu confesso para os irmãos que vale a pena, quem não leu, lê-la. É uma mensagem que mexeu muito comigo, e nós vamos aprender muito aqui com esta mensagem. Eu observei aqui a maneira que o Espírito Santo, né, usou o profeta de Deus, né? O irmão Luiz saiu aqui de perto de mim. Luiz, se você ficar aqui perto de mim, vou olhar ali. Você não pode sair daqui. Você tem que ficar aqui perto de mim. E não pode olhar para trás, tá bom? Promete que não vai olhar para trás. Você tem que olhar só para a câmera, aí e para mim aqui, tá bom? Para trás não, tá? Atrás deixa que a tua mãe cuida lá da sua irmãzinha, né? E as outras mães cuidam. Aí você vai cuidar do pastor aqui e da câmera, correto? Firme nós dois? E você tá bonito de gravata, hein? Tá bonito. Agora você tá, pregador mesmo, amém? Então você preste bem atenção aqui, não tire o olho do pastor e nem da câmera aí, amém? E se parar a câmera você tem que avisar, né? Se você sair para lá e a câmera, não tem como, né, fazer o trabalho para nós depois servir outros irmãos que estarão sendo beneficiados com os nossos cultos, né? Então, irmãos, aqui nós vamos ver que o acusador aqui é o diabo, é Satanás, né? Ele é o acusador. Na verdade, né, o promotor, né, chamado aqui o promotor, e nós vamos ver que o réu são crentes, ou melhor dizendo, né, o réu, retificando, né, o réu, na verdade, aqui é o próprio Deus é o réu, e os acusador, as testemunhas, né, que acusa, que diz que viu, as testemunhas, juntamente com o promotor, o diabo, são os crentes. Mas aqui vai mostrar para nós que os que estão aqui dizendo contra Deus, dando testemunho, sendo testemunha de que Deus não é verdadeiro, de que Deus não é um Deus que cumpre a sua palavra, são pessoas que são crentes, mas nós vamos ver que são crentes incrédulos. Nós vamos ver aqui que são crentes, né, que participam da igreja, mas sempre com dúvidas, né? E são pessoas que não vão até o final, que não chegam até o final. O irmão Brana fala também do manufaturado, e o irmão Brana fala de outro aqui, depois que o incrédulo sai, de dar o seu depoimento, né, acerca daquilo que ele vê, daquilo que ele teve uma experiência dentro da igreja, na vida dele. Ele é dispensado e o promotor chama outra testemunha, né, para dar o seu depoimento contra a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que o segundo aqui é uma pessoa que ela também participa da igreja, mas ela é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem a revelação na alma dela, ela só vai na igreja, mas ela não tem o seu posicionamento em relação às promessas de Deus. Isso está nos parágrafos, a partir do parágrafo 50 em diante, você vai ver aqui, né, sobre essas pessoas.
Mas antes de nós entrarmos aqui e explorarmos alguns parágrafos, comentar algumas coisas boas aqui, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia. A Bíblia, como eu já disse, está em São Marcos, capítulo 16, e na mensagem, se você quiser acompanhar com a mensagem, está no parágrafo, abaixo do parágrafo 40, que está as Escrituras, abaixo do parágrafo 40. Podemos acompanhar na mensagem, que a tradução, é a mesma da nossa Bíblia aqui. Inclusive, o profeta de Deus vai ter um comentário aqui em alguns versículos. Os irmãos que podem se colocar de pé, a gente agradece a Deus, pela vida de vocês, porque se tem um trabalho em uma cidade, é porque existem pessoas que amam Jesus, existem pessoas que dão valor no Evangelho. E como eu sempre falo com a minha esposa, esse trabalho a gente tem mantido ele pela fé, porque nós amamos vocês e queremos que vocês, sempre esforcem e valorizem essa oportunidade que Deus dá para vocês toda sexta-feira, de poder ter um lugar para vocês cultuar. Existem irmãos aí que não tem um lugar para congregar como vocês têm sempre. É uma vez cada mês ou 2 vezes, ou alguns lugares, culto de 2 em 2 meses, até mais, e vocês têm a oportunidade de ter um culto, para a sua família ser abençoada toda sexta-feira. Então vamos ler as Escrituras, o versículo 9 de São Marcos, capítulo 16, amém? Aparição de Jesus depois da ressurreição. Está escrito assim, os irmãos prestem bem atenção na Escritura para nós ver o texto e depois o contexto daquilo que o profeta tomou nesse tema, um julgamento no tribunal. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 espíritos, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando, e ouvindo eles que vivia. Aí no parágrafo 41 ele vai fazer um comentário. Apenas pense nisso. Quando ouviram que ele estava vivo, ó que coisa! Espero que possamos ouvir a mesma coisa hoje e saber que ele está vivo. E ouvindo eles que vivia, continuando a Escritura, que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, Emaús. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Quero que vocês notem que mesmo os discípulos tiveram dificuldade de crer que Jesus tinha ressuscitado, mesmo com testemunhas, com provas. Finalmente apareceu aos 11, agora todos juntos, os discípulos no qual ele tinha doutrinado, e agora com correção. Jesus vai repreender eles e corrigi-los. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Mesmo sendo os discípulos cristãos, Jesus lançou em rosto
a incredulidade que eles manifestaram com testemunhas, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aí o parágrafo 42, antes dele continuar, ele diz assim para nós: será que ele faria a mesma coisa conosco agora? Vê, isto é, se nós manifestar uma incredulidade na mensagem do dia, da hora. Continuando, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda, sem exceção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, esta tarde eu já orei com o teu profeta, lendo a continuação aqui, e foi uma oração tremenda, e eu fui muito abençoado com a oração, que foi para mim uma pregação, um ensinamento tremendo, quando o teu profeta orava. Agora, Pai, vamos ter participação, vamos comentar, que o Senhor nos inspira, que o Senhor vivifica, que o Senhor traga unção, traga para nós, Pai, a revelação de mais e mais das profundidades das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, Pai, toma o controle de todos nós aqui e que o Senhor possa continuar falando conosco. É o meu pedido, é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de saber, os irmãos que têm, a sua participação. A irmã Vantuza tem a sua participação, não sei se a irmã Tatiana já tem a sua. Os irmãos que querem ler algum parágrafo, ou querem que a gente mesmo aqui leia e comente, aí eu quero pedir aos irmãos, que faça isso, que os irmãos possam participar conosco, e todos nós vamos ser ricamente abençoados por Deus. São mensagens maravilhosas, mensagens poderosas, e eu vou pedir para o irmão Luiz levar o microfone, ali para a irmã Vantuza. O irmão leva lá para mim, depois, se a irmã Tatiana tiver a parte dela, já continua, E depois eu quero comentar, amém? E os irmãos falam o parágrafo que vocês vão ler, e também, cita, para que todos nós também participamos juntos.
embora. Vamos trazer Josué aqui. Josué disse: Moisés pegou um de cada tribo, de cada denominação, e nos enviou para espiar a terra. E quando chegamos ao rio e olhamos para lá, e vimos aqueles amalequitas e os amorreus, os perizeus e outros mais, dizemos que eles eram gigantes. Diz: as pessoas gritaram de medo. Bem, não podemos fazer isso. Se alguma vez patrocinamos uma reunião como essa, nossa organização nos expulsará. Simplesmente não podemos fazer isso. Não podemos ter coisas desse tipo. É muito duvidoso. Bem, simplesmente não podemos fazer isso. Bem, e é impossível. E quando voltamos ainda assim, tinham a evidência, trouxeram uvas daquela terra. E o problema é: como pode um homem, uma igreja ou uma denominação que já provou a evidência de que ele está vivo e então negá-lo quando ele está ressuscitado entre nós? Como podemos fazer isso, pentecostais? Vocês falaram em línguas e interpretaram línguas, como afirmam, e então como podem rejeitar a palavra prometida para esta era? Participam dela e dizem: é uma boa terra. Não tínhamos ideia, era uma boa terra. Está provado que é uma boa terra, mas aquele cacho de uvas não era tudo. Toda a Palestina estava cheia delas. Cremos em falar em línguas e em todos esses outros milagres e coisas, e orar pelos enfermos. Agora, ele não vai simplesmente entrar lá, varrer a terra e cercar os muros, e dizer que eles entrarem e pegaram uma cadeia para a marca Mores e sentar-se, e disserem: vamos pedir às empregadas para arrumar as camas para vocês. Ele não faz dessa maneira. Vocês têm. Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Pegadas significam possessão. E todas as promessas do livro são para os crentes, mas você tem que deixar pegadas através dele. Você tem que lutar por cada centímetro do caminho. Se você não tem nenhum espírito de luta em você, então saia do jogo. Amém. Amém. Pode continuar, né? O irmão usou, né, algumas das testemunhas agora, né, a favor que Deus é verdadeiro e que Deus cumpre a sua palavra, né? O irmão usou Josué. Vamos ver a irmã Tatiana agora. Se eu fosse ler todo, eu ia ler dos 50 aos 66, mas eu vou ler só o finalzinho dos 66. Dos 50, parágrafo 50. Aos 65, mas eu vou ler só um pedacinho, 66. Bem, mostre-me como você é salvo. Minha vida prova que sou salvo. A maneira como ajo prova se sou salvo ou não. Não importa o quanto eu testifico sobre isso aqui, vocês saberão pela maneira como eu vivo, se sou salvo ou não. Da mesma forma é com a cura. Se você aceitar e crer, você agirá dessa forma. Haverá uma grande mudança em você. Nada pode tirar isso da sua mente, assim como a sua salvação. É a palavra de Deus. Você tem que aceitá-la sobre a mesma base. É o final do parágrafo, né? Que você leu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Amém, irmãos? Mais alguém tem um parágrafo que deseja ler ou que a gente comente? São parágrafos maravilhosos que nós temos aqui
nós, irmãos, quem não leu essa mensagem, você leia ela, vai ajudar a tua fé. Essa mensagem vai ajudar a tua fé. Você vai ser abençoado, né? Vai ser abençoado por Deus. Eu, na verdade, digo aos irmãos que a minha vida tem sido muito abençoada. Depois que eu encontrei com esta mensagem, eu comecei a viver esta mensagem, porque essa mensagem é a palavra revelada para nós, e nós devemos dar muito valor, porque isso nos ajuda muito mesmo. E toda vez que a gente lê a mensagem, eu digo para os irmãos, você adquire experiência, você adquire benefícios de Deus, você é ajudado mesmo, porque a gente sabe que Deus, Ele sempre tem trabalhado, né, através de profetas em todas as eras, e para os gentios também Deus reservou um profeta nesses últimos dias, e a gente tem que observar que Deus sempre manifesta a sua palavra ao profeta. E eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem, ela falou muito forte comigo, muito forte mesmo, muito forte, e eu quero dizer para os irmãos que o diabo, ele é muito astuto, ele é muito sujo, ele quer levar as pessoas a não crer na palavra de Deus, ele quer levar as pessoas a não crer. E antes de eu comentar os parágrafos mencionados aqui, eu quero assim levar os irmãos comigo no princípio da mensagem, nós voltarmos um pouco aqui, bem no comecinho dela, vamos aqui na primeira página, né? E nós vamos ler a oração do irmão Brana aqui, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2, e eu quero trabalhar com os irmãos hoje, lendo esses parágrafos bem devagar, e assim, mostrando para os irmãos que Deus, Ele usou o profeta William Branham para tirar nós, irmãos, do buraco do diabo, buraco de denominação, sistema de homens, aonde nós estávamos. E existe ainda pessoas boas lá. E nós não somos contra as pessoas, nós somos contra o sistema do diabo, o espírito do diabo, que escraviza as pessoas, que prende as pessoas em uma fé intelectual que não edifica em nada. Então, aqui comigo, os irmãos, prestem atenção, né? Cadê o meu ajudante? Está olhando para mim? Já está brincando? Guarda isso daí. Deixa para brincar em casa, põe no bolso, guarda isso daí. Eu quero que vocês me ajudem aqui, enquanto eu leio, juntamente com os irmãos, esta oração, e quero que os irmãos tomem cada frase que foi dita nessa oração. Quando ora-se em espírito. Veja bem como foi feita esta oração. Vamos inclinar nossas cabeças. Então, toda vez que a gente formos fazer uma oração, mesmo que não peça para inclinar a cabeça, mas isso é um gesto de reverência. Aí ora assim:
nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de vir falar do amável Senhor Jesus Cristo. Ele, como ministro, agradece a Deus pela oportunidade de vir à igreja, subir ao púlpito e falar do amável Senhor Jesus Cristo. E você está também e deve estar agradecido a Deus por ter esta oportunidade que muitos não têm, porque estão presos, estão enjaulados em um sistema e não podem ter isso que você tem. Então, o pregador agradece e os membros, o rebanho do Senhor Jesus Cristo também agradece a Deus por esta oportunidade de vir ouvir aquilo que o pregador tem a dizer, que é o assim diz o Senhor. Continuando, e agora, assim como a chuva está caindo lá fora, estava em um dia que estava chovendo, que o Espírito do Senhor possa cair sobre nós, no nosso interior. Irmãos, tem muita gente que não tem essa oportunidade de ter o Espírito Santo como uma chuva caindo no nosso interior, na nossa alma, dentro de nós, no nosso coração. E nós, ou melhor, e nos faça conhecer tua condição divina, e que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida. Irmãos, se nós lermos a mensagem, a Bíblia, porque a mensagem e a Bíblia é uma. Para a noiva, a mensagem e a Bíblia é uma unidade. Vocês vão ver isso aqui. Na quinta defesa de Deus, o profeta William Branham colocou ele, o ministério dele. Nós reservamos este dia, o dia do culto. Por isso, irmãos, eu peço para vocês, dá valor nos cultos. Eu fico pensando, por que certas pessoas não prosperam espiritualmente e as coisas ruins pegam elas? É porque elas não dão valor nos cultos. Eu estou falando de pessoas crentes, pessoas que são batizadas e que têm conhecimento disso. Nós reservamos este dia, e eu sempre digo, no dia de culto não faça compromisso, não marque viagem, não marque passeio, não marque compra. Eu vou fazer compra no dia de culto, não pode ir no outro dia. A semana tem 7 dias, não pode marcar um outro dia, tem que ser no dia do culto e no horário do culto. E quando a gente até mesmo justifica, eu não vou poder estar no culto, será que Deus está recebendo aquela justificação? Será que Deus está se agradando com aquela justificação?
Irmãos, quando a gente diz assim, hoje não vou no culto, sabe o que a gente está dizendo? Deus não tem valor para mim. Porque pode ir, está com saúde. Quem que dá saúde para nós? Quem que dá vida para nós? E o que nós vamos fazer aqui no culto não é agradecer? Nós não lemos aqui, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de vir à igreja e ouvir a palavra, ser abençoado, ser ajudado. Aleluia. Nós reservamos este dia, Pai, para depois dos cultos da manhã, como eu, que vou ter, e coisas assim, irmos orar pelos teus filhos enfermos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, se você se aproximar do pastor crendo no Espírito Santo, através da oração dele, que você vai receber a cura, você recebe. Hoje caiu lágrimas do meu olho a hora que eu parei o carro e desliguei aqui. O irmão do estado de São Paulo, estive na casa dele, fiz uma visita para ele. Ele enviou um testemunho dele para mim do que aconteceu depois que nós fomos na casa dele, uma visita sem marcar, no dia 1º de janeiro. Agora nós fizemos uma visita para esses irmãos, para uma família de um outro irmão. Ele disse para mim, ele disse chamando eu de irmão, porque eu também sou um irmão. Irmão, tem um testemunho. Uma opressão me acompanhava há mais de 10 anos. Depois que o irmão orou por mim aqui em casa, fiquei livre da opressão. Estou liberto, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Me sinto tão bem. Deus opera, irmãos. Por isso que eu estou chamando a atenção tua aqui, que essa mensagem aqui, ela está baseada nisso. Os sinais seguirão aqueles que confiam. Confiem em Deus. Irmãos, nós vamos ter pessoas incrédulas, nós vamos ter pessoas manufaturadas, nós vamos encontrar com tudo isso dentro da igreja. Na mensagem, não, que a mensagem é a palavra, mas no grupo de crentes, no grupo de pessoas, num todo, que se diz crer na mensagem, existe um genuíno que crê verdadeiramente, que não duvida, existe o incrédulo, que são esses aqui que fica do lado do diabo. O incrédulo, ele fica do lado do diabo. E existe o manufaturado, que é o hipócrita, que é aquele que tem aparência de piedade, mas nega, trai, vende. Isso é tremendo, irmãos. Nós reservamos este dia, Pai, para depois dos cultos de amanhã e coisas assim, irmos orar pelos teus filhos enfermos. Eu oro, Deus, que este seja um dia do qual nós lembraremos por muito tempo, por causa de
tuas bênçãos sobre nós. O 2 agora. Oramos por este grupo ministerial, ministros. Devemos orar por todos os pastores e irmãos, pregadores da palavra de Deus, por todos os irmãos, todos os ministros de todo este país aqui. Que Deus abençoe seus ministérios. Isso em 1964. E que eles possam desenvolver experiências cada vez mais profundas em Cristo. Esse é o meu desejo, Senhor, de te conhecer melhor. É o teu desejo de conhecer a Deus melhor? É o meu desejo também, de te conhecer melhor. Oro por cada igreja e cada denominação, para que cresçam na graça e no poder de Deus. Oramos por todos os enfermos e aflitos, para que sejam curados. E se houver uma chance, se há alguns aqui conosco hoje que não te conhecem como seu Salvador, que este seja o dia em que eles dirão aquele sim. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, completamente para ti. Abençoe tua palavra, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ao parágrafo 4. Ele agradece a Deus no 3, né? Os ministros, meus irmãos, a igreja, o pastor local ali. Mas no parágrafo 4 você vai observar outra coisa que eu quero que vocês observem, bem no princípio dela. Ele diz assim, ele não está na igreja dele, mas ele agora vai dar um conselho para aqueles irmãos, aquele rebanho, aquelas pessoas que tinham suas igrejas, mas ali era um encontro. Ele vai dar um conselho para cada pessoa que congregava em uma igreja que tinha o seu pastor. Vocês, congregação, deveriam honrar o seu pastor. E a gente tem visto pessoas, em vez de honrar o pastor local, estão honrando outro pastor que ela nem conhece, nunca teve pessoalmente com ele, somente através do virtual, nunca nem comeu um prato de arroz e feijão com ele. A pessoa desonra o pastor local e passa a honrar aquele pastor de longe, e ainda diz, o meu pastor. E na cidade dela tem um pastor honroso ali, um pastor que ama a palavra de Deus, um pastor que prega a verdade, um lutador. Mas a pessoa não dá honra a um terceiro. Não é que aquele pastor lá, ele é um pastor errado. Não, ele pode ser um genuíno pastor, mas a maneira que aquela pessoa está fazendo, tendo um pastor local que ela pode honrar, respeitar, e ela desonra aquele pastor local e passa a honrar aquele lá,
Aquele pastor lá não responde pela alma da pessoa lá da outra cidade. O que vai responder é o pastor local, o anjo local. Aquele responde pelas pessoas que ele atende, que ele assiste elas e é assistido por elas. Olha o conselho do profeta: vocês, congregação, deveriam honrar o seu pastor. E outra coisa, irmãos, você honra o teu pastor quando você vem no culto. Por isso que nós temos que esforçar para vir. E honrar o pastor é honrar o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? O pastor representa quem aqui no culto? Quem que o pastor representa aqui? É Cristo, é o Espírito Santo. O pastor não é ungido. A palavra ungido quer dizer o quê? Cristo. Então, quando a gente, irmãos, deixa de vir no culto e não vem, nós estamos desonrando o pastor humano e o pastor, o Espírito Santo. Porque na verdade o pastor da nossa alma é o Espírito Santo, mas ele tem que ter um homem para usar. As defesas aqui de Deus aqui foram homens. E vocês veem que Deus, a hora que os acusadores vieram e acusaram, porque nós estamos aqui falando de um tema, um julgamento no tribunal, aonde estava o diabo, o promotor, aonde estavam as testemunhas ali incrédulas, manufaturadas, impacientes. Depois de tanta acusação, depois de Deus ser acusado que ele não é verdadeiro, que ele não cumpre a sua palavra, chegou a hora de Deus ter a hora de chamar as suas defesas. Chegou a hora de Deus chamar as suas defesas. E quem foi as defesas de Deus? A primeira defesa, quem leu a mensagem sabe quem foi? Noé. A segunda defesa, quem foi? Moisés. A terceira defesa, quem foi? Josué. A quarta defesa, quem foi? Abraão. E a quinta defesa nesta mensagem, de muitas defesas, do Gênesis ao Apocalipse, que a palavra de Deus é verdadeira, que eu me lembro aqui agora citando, vai ser o profeta desta época. Na mensagem que ele pregou, o dia 19, ele chama outras testemunhas. Ele vai chamar Isaías, ele vai chamar outros que vieram para defender a palavra de Deus, defender Deus, que Deus cumpre com a sua palavra. Então, irmãos, nós devemos honrar o ofício local da igreja. Se você tem um pastor local, honre ele. E se você fizer isso, você está honrando o Espírito Santo. Honre ele com a sua presença nos cultos. Honre ele com os seus dízimos, com as suas ofertas. Honre ele quando ele pede para você estudar a palavra de Deus. Faça isso. Nós vamos estudar um tema este mês. Então dedique isso. Tire uns minutos para você estudar aquele tema. Todo mês nós temos um tema. E o próximo tema que nós vamos estudar, você
Esse daqui dá para estudar até 3 vezes no mês, que é um sermão pequeno. Debate sobre línguas. Eu creio que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Então, irmãos, você que tem um pastor, honra ele. Ore por ele. Respeite ele. Não fale mal dele, não. Não critique ele, não. Ele é o que vela por vossas almas. É ele que há de dar conta delas. Por isso que muitas das vezes eu digo para os irmãos: se vocês me virem muito duro no púlpito, lembrem, não é eu, é Deus que ama vocês. Deus não quer ver vocês no inferno. Deus não quer ver vocês se perderem. Vocês têm valor. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Se vocês têm um pastor que prega duro a palavra, olha, ama ele, dá valor nele. Porque aqueles que ficam dando voltinha dali, voltinha daqui, eu mandei 3 áudios para os irmãos, todos assistiram? Se não, eu recomendo que assistam. Ouviram? Quer dizer, melhor dizendo, desculpa, não foi vídeo, foi áudio. Quem que recebeu? Eu enviei para todos os irmãos. Depois o irmão olha, eu acho que ele enviei para a irmã também. E para os irmãos vai automático, né? Está indo, né? Se vocês não ouviram, ouça aquele que vocês vão ser ajudados. Ele pregou para a igreja dele, mas ele teve a direção de colocar no YouTube. Vai ajudar. Aquilo nos responsabiliza. Ele está pregando no tema a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos pensando em segunda vinda de Cristo, irmãos, nós temos que pensar nessa mensagem um julgamento, porque só irá no arrebatamento aqueles que defendem a palavra, aqueles que defendem a Deus, aqueles que dão testemunho do Evangelho. Então, vamos passar para outro tópico, né? Vocês, congregação, deveriam honrar o seu pastor, porque vejam, ele está no campo ali fora, ele é um pastor, e se ele encontra algo onde acha que seria uma boa alimentação, irmão, se eu tivesse outra coisa melhor do que a mensagem para vocês, nesses anos que eu estou aqui como auxiliar, aqui como ministro, eu já tinha dado para vocês, viu? Eu saí de uma das maiores denominações do Brasil, e ela é mundial, uma das maiores. Eu deixei ela, porque eu achei algo maior do que uma denominação. Eu achei algo mais profundo do que uma denominação. A palavra revelada por um profeta. Se eu tivesse outra coisa melhor, eu já tinha dado para vocês. Eu fico até pensando, pessoas chegarem em mim e ainda querer perguntar para mim se eu tenho certeza daquilo que eu creio. É uma meninice. E Paulo chegou a dizer: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Em quem que Paulo cria? Em quem que Paulo confiava? Em quem Paulo disse a respeito? Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro em quem nós confiarmos, não uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não existe isso na Bíblia. Deus é único. Ele é Pai? Sim, Deus é nosso Pai. A Ele se fez carne na pessoa de seu Filho? Sim. 1 João, a palavra se materializou através do ventre da Virgem, nasceu aqui, e Deus habitou na palavra. Deus fez tudo através do corpo palavra, inclusive nos redimir do
O Pai é o mesmo Espírito Santo. O Pai não é um e o terceiro, o Espírito Santo o outro não. É o mesmo Deus, que pode agir em várias maneiras, em várias formas, mas não faz dele 3, 2, mas ele é um único. Meu Deus. Então, irmãos, eu não tenho outro lugar para procurar alimento para vocês, não. Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós lermos o sermão sinal, que está baseado em Êxodo capítulo 12, a gente vê lá o profeta falando do cordeiro. Cada família tinha que sacrificar um cordeiro. E Deus, através de Moisés, disse: vocês têm que sacrificar o cordeiro, matando, pegar o sangue, aplicar nos umbrais das portas. E outra coisa, vocês vão comer a carne do cordeiro. E vocês vão comer tudo, até os miúdos, que nós chamamos aqui as fissuras. Tudo. O sangue, que representa a vida do animal, vai ficar como um sinal. Porque o anjo da morte vai passar, e a casa que estiver o sangue, ele vai passar, e o primogênito daquela casa não vai morrer, mas a casa que não tiver obedecido e não aplicou o sinal, o sangue, vai morrer. E o conselho foi para comer toda a carne, o cordeiro todinho. E beber ervas amargosas e comer pães asmos. E se sobrasse alguma coisa, era para queimar no fogo até pela manhã. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a vitória dos crentes que obedecem, é aplicar o sinal. Então, irmãos, eu não tenho outro alimento. Não adianta eu querer interpretar, não tem. Irmãos, a Bíblia não existe interpretação para ela. Toda interpretação choca. É o que está escrito, é isso mesmo. A gente pode pegar um dicionário para ver o significado das palavras, sim, ajuda. Porque existem algumas palavras que foram escritas e difíceis de entender. Você vai no dicionário, aqui te simplifica. Como eu tenho vários dicionários bíblicos, para a gente entender o que quer dizer aqui a palavra. Mas não interpretar. Se Deus falou que é pedra, é pedra. Se Deus transformou água em vinho, Ele transformou mesmo água em vinho. Se Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca, não vem falar para mim não que eles atravessou aonde dava pé no meio de taboas. Não, isso é interpretação. Deus abriu o mar mesmo. Por quê? Porque quando terminou de todos atravessar, o exército de Faraó veio e o mar se fechou sobre todos eles e todos morreram afogados. Se fosse a pé, Josué, com o povo de Israel, atravessou o Jordão no tempo de enchente. Deus abriu o Jordão. Não adianta eu querer falar que não foi, não. É assim que o Senhor está escrito. Deus pode fazer coisas que para o homem é impossível. Deus mandou sobre as águas na pessoa de Jesus. Mandou? Está aqui mais para frente aqui. Alguns parágrafos para frente. Pedro não andou sobre as águas? Pedro andou. Ah, mas Pedro afundou, por quê? Ele ficou com medo. Ele deixou a dúvida pegar. Mas ele não morreu não, Jesus segurou ele. E ele voltou para cima de novo.
Porque onde Jesus está, irmãos, olha, se você tiver qualquer duvidazinha, mas Jesus está perto, Ele te ajuda. Ele não ajudou aqui? Nós não lemos a escritura aqui? Os discípulos tudo estavam duvidando, eles estavam crendo na ressurreição de Jesus, mas Jesus reuniu com eles e fez eles crerem. Agora quem sai, irmãos, aí que fica perigoso. Aí sai e para de ouvir a verdade, começa a ouvir a oposição. Irmãos, fala uma mentira hoje, fala outra amanhã, outra vai falando, já a pessoa está chamando a mentira de verdade. Vamos ver se nós conseguimos sair do parágrafo 4 aqui. Vamos continuar. Então escute isso aqui, falando do pastor. Se ele encontrar algo onde acha que seria uma boa alimentação, ele conduzirá seu rebanho até lá. É o que eu tenho conduzido vocês para alimentação boa. Comer o que é bom para a alma de vocês ser sadia. E às vezes é desagradável. Às vezes alguns deles não veem dessa forma. Falando das pessoas, não enxergam assim. E talvez não gostem disso. Falando dos pastores, melhor dizendo, para as suas ovelhas. Não gosta do tipo de pastoreio, do tipo de pregação, do tipo de mensagem. Irmãos, tem uma coisa, é isso. Existe pastores que a alimentação que ele dá para as ovelhas dele não é boa. Eles não alimentam as pessoas 100% com a palavra. Eles não alimentam as pessoas 100% com a revelação da palavra, que é a mensagem. Eles alimentam as pessoas, sabe que jeito? Com o seu intelecto, com a sua própria experiência humana, mas não com, assim diz o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. O chamado, a teologia humana, interpretação humana, de homens, não da revelação completa. Isso aqui é muito importante nós meditarmos. Se ele encontra, vou repetir, se ele encontrar algo onde acha que seria uma boa alimentação, ele conduzirá o seu rebanho até lá. Termina? E às vezes é desagradável. Às vezes, alguns deles não veem dessa forma, pastores, e talvez não gostem disto para as suas ovelhas, não gostem do tipo de pastoreio, de companheirismo, onde suas ovelhas reúnem com outros, onde vai ter outros pregadores, mas, por ser um dos alimentadores, também, um pastor, eu simplesmente procuro trazer a verdadeira erva de Deus. O verdadeiro alimento, a palavra. Por isso, eu os aprecio muito e rogo que Deus sempre os abençoe. E que a vida deles sejam uma influência dos pastores para todos com quem entrarem em contato. Agora aqui, irmãos, eu vou resumir por causa do tempo. O tempo ali já se foi, mas eu quero ver se eu pego algumas coisas aqui e vou concluir com uma parte aqui que vai ajudar os irmãos. Isso aqui é muito bom. Se Deus permitir, na semana que vem vocês trazem essa mensagem e trabalham com ela.
Olha o 5 aqui. Cada um de nós tem ministérios. Cada um de nós, família. Mãe é um ministério. Pai é um ministério. Administrar um lar. Uma mãe cuidar da casa. Irmãos, cuidar dos filhos. É trocar, dar banho e fazer comida. Irmãos, casa representa a igreja aqui. Você pega a tua casa no natural e pega a igreja aqui no espiritual, não tem muita diferença não. A igreja não é chamada casa de Deus? Aqui, o santuário. A igreja não é chamada casa do pão de Deus? Lugar que se alimenta? Não é chamada de um ministério onde junta muita gente? E cada um tem salmo, outro tem hinos, outros tem pregação, curas, dons. E na casa, naturalmente, a mãe tem um ministério dela, o pai tem a responsabilidade. E na igreja todos nós temos a nossa responsabilidade. E nós devemos lutar com tudo que tem para ser fiel. Se você mora de aluguel, atrase 1 mês, 2 meses de aluguel para você ver. Você fica naquela casa? E para com Deus? Nós podemos ficar atrasando a nossa oração, a nossa leitura da Bíblia, a nossa vida de consagração, a nossa estadia nos cultos, presença nos cultos, nossos dízimos, as nossas ofertas. Reconhecer que a igreja tem um aluguel para pagar, e se não tem é própria, mas tem manutenção. Eu estava olhando aqui os aparelhos aqui, está tudo quase na hora de trocar, porque já tem 18 anos. Todo dia 20 tem que pagar o aluguel, água, luz. Tudo tem manutenção, os microfones acabam. Tem microfone aqui que tem 16 anos. Quando foi comprado de qualidade boa, por isso que durou bastante, está durando. Isso tudo é a igreja, não é o pastor. É a igreja. Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, junta todo mundo para nós termos. Por isso que cada membro tem que ter compromisso com Deus e de sua igreja local. Porque senão Deus vai cobrar daquela pessoa, daquele membro. Mas não por força, irmãos, e nem por violência, tem que ser do coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E outra coisa, você não dá para receber, você dá porque Deus já te abençoou. Amém. Tem gente que é o contrário, eu vou na igreja para ser abençoado. Não, eu vou na igreja porque eu já sou abençoado, Deus já me deu, eu já tenho tudo. Eu tenho casa onde dormir, eu tenho os móveis, eu tenho tudo, eu tenho uma cama boa, eu tenho comida, eu tenho bebida. Meus filhos têm roupa, eu tenho roupa com fartura. Então eu vou na igreja, eu mantenho a obra de Deus, eu sustento o ministério porque eu amo e sou abençoado, Deus já me abençoou. Amém. Não é para ser abençoado. Por isso que as denominações prenderam as pessoas e enganaram elas. Venham, dá para receber, mas não é assim. Você devolve para Deus aquilo que Ele já te deu. E Deus é tão bom que não te pede tudo. Ele só quer uma fé tua para ser exercida um pouquinho só, para você ver o que Ele vai fazer muito mais na sua vida. Mas é aquilo. Deus nos ajude a ter fé para isso. Porque tem que ter revelação e tem que ser semente de Abraão. Se você é um filho de Abraão, você ouve a voz de Deus, você é abençoado. Cada um de nós tem ministérios. Um determinado ministério chamará a atenção de uma certa pessoa, onde o outro não o faria. Por isso que nós temos que
de quando em quando, a gente reunir com os ministros, ter uns encontros, ter o companheirismo, de vez em quando eu trazer um pastor aqui que pregue, ter uma variedade, mas até mesmo para me trazer um pastor, depende da igreja, porque quem que traz o pastor é quem? É a igreja, porque o pastor vem aqui, ele precisa de combustível, ele precisa, se tem que dormir, ficar em um hotel, se não tem um lugar para ficar, de retornar. Isso é amor, isso é gratidão. E ele veio, o Espírito Santo usa ele, porque é a variedade de ministérios. Quem sabe ele vem com o dom de cura, quem sabe ele vem com o dom de ensinar, e assim sucessivamente o dom de evangelizar, o evangelista. Isso é muito importante nós observar o parágrafo 5, no julgamento, no tribunal. Vamos terminar esse parágrafo aqui. Glória a Deus. Um determinado ministério chamará a atenção de uma certa pessoa, onde o outro não o faria. Vê? Então nós nos reunimos, ministros, igrejas, irmãs. Por isso eu fico assim observando, né? Eu tenho tido muito zelo nisso. Mas tem hora que a gente fica observando. Em vez dos pastores vizinhos, colegas, ter amizade com os pastores próximos, eles ficam ignorando. Nós, os pastores vizinhos, tudo aqui, da mensagem, não podia reunir, fazer companheirismo, um convidar o outro quando tiver. Sabe o que eles fazem? Não convida. Faz os eventos lá. Não falo eu, porque eu convido. Entendendo que muitos não podem vir. Mas se programar um companheirismo com antecedência, 2, 3 meses antes, não pode programar. Eu fechar a igreja de Caldas, fechar a igreja de Pumil, fechar de Poça ali, fechar de Bandeira. Irmãos, nós vamos reunir todo mundo junto. E nós trabalhássemos uns meses antes para todo mundo estar junto. Aí aquele pastor recebe ali as ofertas, os dias no local dele, e nós daqui junta tudo. Pastor, eu vou ajudar o senhor na despesa. E nós vamos reunir os irmãos. O senhor vai apresentar o seu dom. Eu vou apresentar o meu dom. Esse dia é outro pastor vai apresentar o dom que Deus dá para ele. Os jovens vão ter companheirismo. Os anciões vão ter companheirismo. As crianças vão ter companheirismo. Mas faz isso hoje. É muito difícil. Muito difícil. E veja o que o irmão Branco está dizendo aqui. Aí você vai ler esse parágrafo para ele, sabe o que eles fazem? O irmão Branco disse isso para aquele povo daquele dia, hoje a coisa é diferente, hoje estamos no século XX. O que está escrito na Bíblia, com bom e com suave, é que os irmãos vivam em quê? Em desunião, em discórdia, em mexericos, em boateiros, odiando, falando mal, virando as costas, dizendo que é isso, que é doutrina errada, é isso que a Bíblia diz. Não, quão bom e quão suave é que os irmãos, o corpo de Cristo, vivem em união, principalmente os locais, os juntos, aqueles que estão no mesma cidade, irmãos, no mesmo local. Diz que crê no irmão Brana, se cresce, fazia o que o irmão Brana fazia. Tem até medo de citar que tem um colega que tem uma igreja na cidade dele. Eu não tenho medo, inclusive até incentivo os irmãos. Se você não tem culto comigo, na nossa igreja, conosco aqui, para adorar o Senhor Jesus, e o colega tem na mesma cidade, vai lá adorar com ele. Só não faça isso. No dia de culto nosso aqui, se ele estiver lá, você ir lá, aí você está desrespeitando o ministério local. É o que muitos fazem. Mas por falta de amadurecimento. Mas vocês têm sido bem ensinados. Mas eu nunca proibi ninguém. Dando indireta, vocês não é livre, vocês congregam comigo, vocês é livre, vocês podem ir em qualquer lugar, porque o Espírito Santo está em vocês. Vocês não estão presos em mim, vocês é preso de Cristo, vocês estão presos na palavra, e vocês é filhos e filhas de Deus, e vocês foram feitos por Deus para ter companheirismo com todos.
pode pegar, você não vê assim. Estou lendo uma mensagem aqui, concluindo o parágrafo 5, o julgamento no tribunal. Coisa boa, né, irmãos? Eu não sei se o irmão Branco fala nas outras, mas depois eu vou ver. Cada mensagem do Espírito Santo usa, né? E essa daqui está muito boa para nós hoje, hein? Aleluia, esse aqui é bom. Vou repetir aqui para não encerrar. Então nós reunimos, como eu disse no início, para tentar trazer o melhor que sabemos com o nosso ministério, o meu ministério, o deles e assim por diante. Nós os reunimos para tentar ajudar vocês a conhecer mais sobre Jesus Cristo e para sermos melhores servos, preparados para Ele, à medida que se aproxima o tempo em que teremos que encontrá-lo, que é no arrebatamento. Amém? Amém. Nós vamos ficar aqui, irmãos. Depois, eu creio que semana que vem nós podemos continuar. Tem muita coisa boa nessa mensagem, amém? Amém. Nós vamos agradecer a Deus. Eu vou parar aqui no parágrafo 5, né? E depois a gente continua, né? No parágrafo 6. Creio que o Espírito Santo nos ajudará, amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa bênção, né? Isso aqui ajuda muito, irmãos. Depois vocês podem levar a mensagem assim e vai lendo ela para vocês verem mais para frente, que tem coisa boa. O irmão Branham, ele assim conversando, ele não estava na igreja dele, conversando ali com os irmãos, os ministros, né? E o Espírito Santo usando ele. Aí depois ele entra na mensagem. Ele vai colocar aqui na frente, aqui, onde que o ministério dele, Deus não o chamou para ser um ministro milionário em dinheiro, em mansões, em casa. Não. Deus o chamou para ser um ministro bilionário na sabedoria, no ministério que Deus incumbiu ele para trazer para todos em geral. Amém? Isso é muito importante, nós vamos ver isso aqui futuramente. Vamos agradecer a Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esse bom tempo que tivemos aqui. Foi muito bom, Pai. Os parágrafos que foi mencionado aqui, ainda vamos comentar futuramente. E nós vimos aqui, Pai, finalizando o 66, o início ali, falando de Josué. Josué testificou que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor cumpre a sua palavra, porque o Senhor falou para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés foi um vencedor, o Senhor cumpriu. Pai, nós só temos que te agradecer pela palavra. O Senhor cumpriu com todos, e o Senhor está cumprindo conosco. O Senhor tem sido fiel para conosco, como ouvimos aqui o testemunho do irmão. Há 10 anos o Senhor curou, e Pai, ele pediu oração para se ficar livre de mais uma enfermidade. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele seja liberto do pedido que ele pediu, em nome de Jesus, que ele receba a cura, a libertação, ele e o que a família dele precisar, que ele seja abençoado agora, juntamente com toda a sua casa, onde ele estiver agora. Pai, os demais irmãos que pediram oração, os demais que não estão aqui, Pai, no seu motivo, a irmã, ó Deus, que disse que não podia vir, estava muito cansado, devido passou um dia no médico hoje, tem misericórdia dela. Pai, que o Senhor aceita, ó Deus, a justificação dela. E Pai, aqueles, ó Deus, que no horário de culto, saindo, ao invés de ir para a igreja, estava indo para outro lugar, tem misericórdia, Pai. Meu Deus, e aqueles que estão fracos, doentes, parados mesmo, desviados mesmo, tem misericórdia. Haja como o Senhor agiu com o filho pródigo naquela história que Jesus contou para nós. A única maneira, Pai, é fechando as portas. A única maneira é perdendo tudo. A única maneira é chegando no buraco. Se é assim, Pai, seja feita a tua vontade. Agora, se o Senhor tem outra maneira, Pai,
Pai Giro, que o Senhor trata com cada filho individual, eu coloco em tuas mãos. Te agradeço por este culto. Pai, eu sei que a gente comenta algumas coisas e vem algumas inspirações que a gente fala, mas eu sempre lembro daquilo que o profeta disse: não me tome por muitas vezes o que digo, mas por aquilo que eu quero dizer. É para ajudar, é para animar, muitas das vezes até correção, mas para ajudar teus filhos. Sela este culto em nossos corações, abençoa nossos irmãos agora, guarda eles, Pai, abençoa a casa de cada um, a família, a saúde, seja abençoada. E leva-nos em paz, guardado debaixo do teu sangue. Eu entrego a minha vida, os cultos que vêm em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, e até nos encontrar. E leve a nova mensagem. Não esqueça, viu? Para nós termos companheirismo no próximo mês.